Fala aí pessoal, antes de começar esse episódio eu vou fazer um pequeno jabá aqui. Existe o canal Nerd Nintendista do meu querido amigo Leonardo Gadioli. E esse canal do YouTube vai ter agora um podcast, Cast Nintendista, que ele me convidou para fazer parte da equipe. Então, eu quero aqui aproveitar para promover tanto o canal do YouTube do Nerd Nintendista, assim como o podcast Cast Nintendista. Vamos lá pessoal, segue o cara e tamo junto, forte abraço. Fala aí galera, aqui é o Orion Soldier e esse é o episódio 3 de Comer, Dormir, Jogar. Vamos lá pessoal, quem aqui nunca gostou de super-heróis? Então esse episódio aqui é sobre gamers de super-heróis que, na minha opinião, são excelentes, são divertidos. Então vem comigo, vamos se divertir, vamos falar sobre jogos de super-heróis, jogo do pessoal que usa capa e roupa apertada e tem superpoderes. Bora lá! Bom, se você, assim como eu era criança nos anos 90, você gostava de chegar em casa para assistir Liga da Justiça ou Liga da Justiça Sem Limites, Super Choque, Homem-Aranha e Homem-Aranha São Sem Limites, aquele desenho X-Men, que era o desenho dos X-Men, só que o narrador chamava de X-Men, e X-Men Evolution. Bom, e também gostava de jogar alguns jogos de super-heróis aí, que nós já tínhamos. E eu falo desde o Homem-Aranha Maximum Carnage, que eu gostava de jogar com meu irmão na locadora, assim como a gente gostava de alugar o X-Men The Clone Wars. Fora também jogar o Justice League Task Force, que era de luta da Liga da Justiça. Hoje, nesse programa, eu pretendo falar sobre jogos de super-heróis. Exatamente a minha escolha, a minha opinião. Não tô determinando regra pra ninguém, não tô dizendo autoridade nenhuma, apenas o que eu já joguei, o que eu curto e ainda é acessível. Então, vem comigo pessoal, vamos falar de jogos de super-heróis, independente da plataforma, single ou multiplayer. Vamos nos divertir, bora lá! Para começar, eu acho que faz mais sentido a gente falar do jogo que me inspirou a fazer esse programa. A saga de jogo que me inspirou a fazer esse programa, sendo mais correto. Marvel Ultimate Alliance. O primeiro de 2006, o segundo de 2008 e o terceiro saiu agora, 2019. Bom, o primeiro jogo, Marvel Ultimate Alliance, ele foi um sucessor espiritual do X-Men Legends. Exatamente, X-Men Legends, que tinha o 1 e o 2, saíram para PC, Xbox original e PlayStation 2. E assim como o X-Men Legends, ele inicialmente saiu para esses consoles. Depois foram saindo versões portadas para o PlayStation 3 e o Xbox 360, assim como o PlayStation 4 e o Xbox One. A premissa é simples, você toma o controle de 4 heróis da Marvel, você pode escolher entre 4 skins disponíveis deles. E essas 4 skins têm algumas habilidades passivas e ativas que interferem no gameplay. Você tem alguns poderes melhorados, alguns status melhorados. A ideia é simples, é um action RPG mesmo, tanto que ele é bem dungeon crawler, como o Diablo. Você tem que explorar lugares e locações no universo da Marvel. O primeiro jogo ele é bem simples, você deve impedir o Dr. Destino com a sua aliança formada pelos Mestres do Mal, que são Ultron, Barão Mordo, Loki, Encantora, e impedir que eles cumpram o objetivo, que é derrotar os heróis, no caso, Dr. Destino querendo ser o líder, o dono do mundo. E é bem interessante porque você passa por partes urbanas da Marvel, como Nova York, ou até mesmo o porta-aviões da SHIELD, até mesmo partes cósmicas, como você vai para a cidade dos Inumanos, você vai para Atlantis encontrar o Namor, e até mesmo você encara o Galactus. O segundo jogo, Marvel Ultimate Alliance 2, ele já parte da premissa de se basear numa saga de quadrinhos,
que é a Guerra Civil. Esse é um jogo mais centrado, ele primeiro começa com as Guerras Secretas, que foi uma das sagas que antecederam a Guerra Civil nos quadrinhos, e depois a Guerra Civil em si. E, assim como na saga de quadrinhos, você deveria escolher se você quer queria estar do lado do Capitão América ou do lado do Homem de Ferro. E ele até apresentou uma novidade para a saga. Ele é um jogo com finais alternativos, porque você tem um final especial, se você zerar junto com o registro de super-heróis, ou um final também especial, se você escolher ser da galera anti-registro, lutar do lado do Capitão América. Também passando por vários lugares, como Latvéria, até mesmo Nova York, e uma cena bem interessante dos quadrinhos da Guerra Civil, que é uma batalha na Zona Negativa, que foi a batalha final, que acabou indo parar em Nova York, e até mesmo Wakanda tá lá no jogo. O terceiro jogo, ele não saiu para PlayStation, para computador, só saiu para o Nintendo Switch. E ele vai da premissa que o Thanos e a Ordem Negra estão atrás das Joias do Infinito. Thanos, que no primeiro jogo ele só foi mencionado, ele agora é o vilão principal desse jogo. Sem contar que o jogo sempre conta com uma boa quantidade de heróis. No Marvel Ultimate Alliance 1, você tinha heróis exclusivos de algumas versões. Por exemplo, o Ronin era exclusivo do PSP, o Demolidor e o Pantera Negra eram exclusivos da versão de PlayStation 2, por exemplo. No Marvel Ultimate Alliance 2, alguns heróis eram só disponíveis se você fizesse algumas missões para habilitá-los na sua equipe, tais como o Ciclope, Jean Grey. E no Marvel Ultimate Alliance 3, você, pelo Switch, lutando contra a Ordem Negra, tem alguns heróis que você só vai conseguir fazendo missões exclusivas na seção Infinity, assim como você vai destravando alguns heróis com a progressão da história. Esse é o Marvel Ultimate Alliance, ele ainda está disponível, o 1 e o 2, para gerações atuais de console e para PC. O 3 está disponível para o Switch até o presente momento. E vale lembrar que ele é um jogo que é possível ser jogado em multiplayer local para até 4 jogadores. Então, vale a pena a gente brincar de ser super-herói, de ser Vingadores. Avante, Vingadores! Há muito tempo atrás, quando se pensava em jogo de luta da Liga da Justiça, se pensava apenas em Justice League Task Force, que era do Super Nintendo e do Mega Drive. Um ótimo jogo da era 16 bits, mas que ficou um pouco ali obscuro. Porém, alguns anos atrás isso mudou com a chegada do Injustice Gods Among Us, desenvolvido pela NetherRealm Studios, o estúdio responsável por Mortal Kombat. Um excelente jogo de luta que você equilibrava, você não deixava todo mundo de igual para igual. Você tem personagens que são com poderes, alguns mais humanos, outros mais poderosos, mais resistentes. Você equilibrava isso num sistema de luta eficiente, com interação do cenário e tendo em mente que você tem personagens que não têm super força, mas têm outros poderes, têm resistência e que têm habilidade. É um excelente jogo. E ele até tem um convidado especial, que é o Scorpion, do Mortal Kombat. Ele é um dos membros do primeiro jogo, do Injustice, que foi lançado para PlayStation 3, Xbox 360 e PlayStation 4, Xbox One, além do PC e até mesmo do PS Vita, o portátil da Sony. E alguns anos depois, foi lançada a sequência dele, Injustice 2, com uma nova história, uma melhoria considerável no sistema de combate e até mesmo novos personagens, incluindo convidados que não são das DC Comics. Por exemplo, as Tartarugas Ninjas, Hellboy.
e do Mortal Kombat, Raiden e Sub-Zero. Fora que a ideia do Injustice sempre foi deixar personagens que não são necessariamente personagens de combate que ficam possíveis numa luta. Então você tem a Era Venenosa no segundo jogo, que ela depende de invocar as plantas ao redor dela, assim como quem tem uma jogabilidade parecida, o Monstro do Pântano. Fora também personagens que têm um combate meio único, como o Pistoleiro, que é um franco-atirador e depende de armas. Isso é claro, na hora de um mano a mano, você tem que ter um combate muito equilibrado, porque cada personagem tem a sua distância de ação, sua distância fatal. E o Injustice, tanto o primeiro como o segundo, foram muito bem desenvolvidos pela NetherRealm Studios e sempre estão aí como diversão garantida. Mas é claro que eu vou falar do amigão da vizinhança, o cabeça de teia, o Homem-Aranha. Desde moleque, era um super-herói que eu sempre gostei pra caramba. Se eu até posso arriscar dizer, um dos meus favoritos da Marvel. Então, por que não mencionar os jogos baseados na trilogia de filmes do Sam Raimi, Spider-Man, Spider-Man 2, Spider-Man 3, que são jogos excelentes, que eles seguem a história do filme, mas com algumas liberdades criativas. Fora também Ultimate Spider-Man, que é baseado na edição de quadrinhos Ultimate do Homem-Aranha, que nesse jogo você tem um confronto entre o Eddie Brock e o Homem-Aranha, mas de acordo com o universo Ultimate. Até os outros personagens na Nova York estão com um visual mais cartunesco e Ultimate. E o interessante dos 3 jogos baseados na trilogia dos filmes do Sam Raimi, você tem o Tobey Maguire fazendo a voz do Peter Parker. E já podendo relatar isso com o filme, também uma característica que deixou os jogos do Homem-Aranha únicos, o mundo aberto. Poder balançar a teia na ilha de Manhattan e impedir crimes que estão ocorrendo ali. Tudo isso com certeza influenciou o atual jogo do Homem-Aranha, o Marvel's Spider-Man, da Insomniac Games, para o PlayStation 4. Esse jogo é uma joia, e eu digo isso porque ele teve essa influência desses jogos clássicos do Homem-Aranha, fora também que você tinha a imersão na vida do Peter Parker. Você jogava como o Peter Parker de uniforme de Homem-Aranha e jogava na vida civil dele, resolvendo os problemas no trabalho dele como cientista. E sim, a princípio parece ser meio chato eu falar isso, mas você tem aquela coisa de imersão dos minigames, tem até a parte que você joga com a Mary Jane e com Miles Morales. Fora também a influência da saga Batman Arkham, que com certeza mudou a maneira que a gente vê jogos super-heróis em mundo aberto. Pois é, né? Eu acabei mencionando, acabei entregando um jogo que eu ia falar, e por que não falar da saga Arkham do Batman? E quando eu vou dizer aqui saga Arkham, eu vou mencionar apenas 3 jogos. Mas espera aí, existem 4, se você for contar o Batman Arkham Origins. Mas tem uma coisa que a gente não faz, que é contar o Batman Arkham Origins dentro dessa galera. O Batman Arkham Asylum, também tivemos o Batman Arkham City e o mais recente Batman Arkham Knight. Os 2 primeiros jogos, eles saíram recentemente numa compilação chamada Batman Return to Arkham. E você tem aquela coisa da exploração em mundo aberto, claro que mundo aberto naquele sandbox. Batman Arkham Asylum é dentro do asilo Arkham, você explorando ali. Arkham City, naquele bairro exclusivo de Gotham. O Arkham Origins em algumas áreas de Gotham, tanto que você até tem um sistema de transporte rápido. E
o Arkham Knight, que você tem que liberar as 3 ilhas de Gotham, e você tem o Batmóvel à sua disposição agora. Tanto que você tem todo um sistema de perseguição e combate a bordo do carro. A ideia do jogo Batman Arkham sempre foi: seja o Batman. Entre na rua, vista o capuz e bota a capa, vire o Batman. Tanto que você não apenas tem aquela parte de combate, você tem toda a parte de detetive, que você tem que saber como é que um crime ocorreu para você determinar quem na galeria de vilões você vai atrás para prender. E você tem momentos que você entra na pele do Batman, tanto que eu, como leitor dos quadrinhos, eu sempre abominei o Charada. Achei ele uma pessoa chatíssima de se lidar. Eu tenho um casal de amigos que vai me odiar nesse momento por causa disso que eu acabei de falar. Mas eu gosto do Charada de Gotham, da série. Porém, no jogo Arkham, ele é um mala sem alça. Assim como é nos quadrinhos. E eles conseguiram passar isso, porque a missão do Charada faz você ter todo aquele sentimento de: ah, não, esse cara de novo, poxa vida, esse cara mais uma vez, vou ter que ir lá resolver isso. Porque você não faz 100% do jogo se não conseguir perseguir e prender todos os vilões que estão ali aterrorizando em cada jogo. Então, vale a pena para vocês serem o Batman. O quinto e último jogo que eu vou mencionar aqui é o DC Universe Online, um MMO que foi lançado inicialmente para o computador e o PS3, depois foi portado para o PlayStation 4, Xbox One e agora, recentemente, para o Nintendo Switch. A ideia é você escolher algum herói ou vilão do universo DC que você queira e admira e pareça e queira fazer um personagem inspirado nele ou nela. Tanto que você tem campanhas PVP, PVE e você adquire poderes e habilidades de acordo com o personagem que você se inspirar. Já que na premissa é simples. Um acidente com o Brainiac lá desencadeou que um fragmento causou com que pessoas começassem a se tornar meta-humanos. E mais uma explosão de meta-humanos, você tem mais gente que vai querer virar tanto herói como vilão. E aí você tem esse boom de meta-humanos que, no caso, o personagem controlado pelo jogador vai ser um meta, dependendo do tipo de poder que você escolher. Lembrando que algumas expansões realmente elas são pagas por se tratar de um jogo gratuito, mas vale a pena para a imersão, caso você queira ser um membro da Tropa dos Lanternas Verdes ou até mesmo um membro da Tropa Sinestro. É um ótimo jogo, visual cartunesco, mas não quer dizer que isso decresça o jogo, porque o material é excelente. A ideia é você pegar uma revista de quadrinho e fazer aquilo de criança. Eu sou um super-herói, eu quero ter meus poderes e salvar a cidade. Excelente jogo. Bom, eu acho que esse momento aqui vale para eu fazer algumas menções honrosas de jogos que eu não botei nesse top 5. Então, eu vou falar aqui, por exemplo, Spawn Armageddon, do PlayStation 2, Xbox e PC, que era um jogo no qual você seguia a história do Spawn, o anti-herói da Image Comics, e ele é maravilhoso pelo sistema não apenas de fase, mas pela curva de desenvolvimento dos poderes e habilidades do personagem. Também não posso deixar de esquecer a saga Marvel vs Capcom, que foi melhorando com o passar do tempo. Eu digo isso porque eu até hoje jogo Marvel vs Capcom Infinite e me divirto pra caramba. Também, falando de jogos retrô, eu mencionei no começo do programa o X-Men Clone Wars 2. Ele é excelente, especialmente para o pessoal que é fã dos X-Men, porque a arte
dos personagens, você tem controláveis de início Ciclope, Fera, Wolverine, Gambit e Psylocke. E, depois da terceira fase, Magneto. Todos eles estão iguaizinhos, na verdade, ao desenho de 94, com aquela arte do Jim Lee. E também o beat'em up do Homem-Aranha tem o Separation Anxiety, que dá para 2, o primeiro jogador joga de Homem-Aranha e o segundo de Venom. E o Maximum Carnage, que é um jogo solo. Vejam só, eu tô elogiando aqui jogos da LJN, mas são jogos excelentes. Beat'em up, clássico, tem uma curva de dificuldade um pouco maior, mas são excelentes. E um beat'em up, já falando de beat'em up aqui, Batman Returns, do Super Nintendo, que é também um beat'em up, lembra bastante o filme do Tim Burton, Batman Returns, e diverte pra caramba, seguindo a história.